Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Antes de entregar a palavra que o Senhor colocou em nosso coração, eu queria dar um breve testemunho aqui. Existe, na verdade, um turbilhão de emoções acontecendo aqui dentro de mim, porque muita história. Quando eu entrei nessa igreja, vieram muitas e muitas lembranças de um passado que não ficou esquecido, mas guardado no coração. E está retornando a IPI de Belém, e com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor, para mim é de uma importância muito grande. Eu quero expressar isso aos irmãos, da minha alegria, do grande privilégio que Deus nos dá de estar retornando, e eu quero dizer isso para vocês. Não vou entrar nos detalhes porque vai me tomar um tempo e eu não vim aqui para isso, mas eu estou de volta em casa. É assim que eu me sinto. E eu fico muito feliz de poder estar com os irmãos aqui nesta manhã. Trago do presbitério do Rio de Janeiro um abraço através do nosso presidente, Reverendo Rogério Santana. Trago o abraço do presbitério do Rio de Janeiro aos irmãos, e nessa manhã eu quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, os 10 primeiros versos, que quero ler com os irmãos. Gálatas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 10. Meus irmãos, talvez a gente veja uma diferença de versões. Eu uso a nova versão internacional, então talvez difira algumas palavras da versão que você talvez tenha em mãos, mas leiamos a palavra do Senhor mesmo assim. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vocês graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou para a graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Palavra do Senhor para a nossa salvação. Meus irmãos, nós vemos aqui Paulo dirigindo-se em carta a uma igreja muito preciosa ao apóstolo Paulo. Esta igreja é uma das igrejas que tem, então, a marca do apostolado de Paulo. Mas o que a gente percebe, fazendo uma visão um pouco mais ampla a respeito da história da igreja, é que a história da igreja sempre foi marcada por vários momentos onde houve adições ou subtrações
da mensagem do Evangelho. Já na época de Paulo, um movimento reacionário à inclusão graciosa dos gentios na Igreja de Cristo tentou adicionar práticas judaicas ao Evangelho pregado por Paulo. E você pode conferir isso, porque lá em Atos capítulo 15, verso 1, mostra a reação de determinados cristãos vindos do judaísmo, que eles então, em reação à inclusão dos gentios, daqueles não judeus, daqueles povos não judeus que haviam então manifestado fé em Cristo Jesus, e eles então abraçam a fé em Cristo Jesus, pertencem agora ao Senhor, há uma reação, e esses reacionários tentam adicionar certas práticas que eram estranhas, na verdade, às boas novas que Paulo passara a anunciar, o Evangelho de Cristo Jesus. Então, vez por outra, nós vemos a igreja precisando se posicionar a respeito de certas versões, vamos dizer assim, de evangelhos que são estranhos à mensagem da cruz. Qualquer adição ou subtração sobre a eficácia e suficiência da obra de Cristo é, na verdade, meus amados irmãos, uma perversão do Evangelho, o que faz este, então, tornar-se um outro Evangelho. Conforme nós lemos nos versos 6, Paulo ele expressa a sua admiração num tom entristecido. Ele diz: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Aquela igreja estava sendo influenciada através de um tipo de pregação que buscava sugerir de forma muito contundente que a obra de Cristo Jesus, que é abraçada pela fé, não é suficiente para a salvação do pecador. Vemos então, irmãos, um movimento de adicionar alguma coisa a mais ao que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, que vale para a nossa salvação. É, na verdade, a apresentação de um outro evangelho. E é por isso que Paulo, ao saber destas coisas, naquela região da Galácia, ele escreve àqueles irmãos, visando corrigi-los, visando trazê-los de volta à consciência do que é de fato o Evangelho de Cristo Jesus. E, irmãos, o porquê que isso se torna relevante para nós nos dias atuais? Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus dos dias atuais e que precisamos, irmãos, ter em mente, em nosso coração, o que de fato é o Evangelho de Cristo Jesus. Como vez por outra, irmãos, nós precisamos trazer a nossa lembrança, conforme diz Jeremias, trazer a nossa lembrança, trazer a nossa memória aquilo que nos traz esperança. E a nossa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este é o Evangelho que nos salva. Este é o Evangelho, é a boa notícia do Deus que resolveu perdoar os nossos pecados em Cristo Jesus. Nele somos lavados, nele nos tornamos nova criatura. Este é o Evangelho que abraçamos e que devemos preservar, não somente na mente, mas também no nosso coração. Pois vez por outra, a igreja do Senhor Jesus, ela é assolada por ventos de doutrinas, por situações, por sugestões, às vezes adicionando, às vezes subtraindo a mensagem verdadeira do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Cristo, em sua originalidade, continua sendo, meus amados, o poder de Deus para a salvação
de todo o que crê. Irmãos, nós não podemos duvidar desta verdade. Primeiro, porque se você olhar para a sua vida, foi o Evangelho de Cristo Jesus que mudou o teu coração. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Continua sendo a manifestação do poder de Deus para a salvação do pecador que jamais, em hipótese alguma, poderia se salvar pelos seus próprios esforços. Então, anunciar e reafirmar este Evangelho é uma das provas de uma igreja fiel. E a nossa oração, irmãos, assim como nós militamos lá no Rio de Janeiro, uma igreja que também carece das orações, eu peço aos amados irmãos a oração dos queridos, sempre que lembrarem da IPI do Recreio. Assim como eu afirmo lá, a minha oração é que a IPI de Belém seja e se mantenha sempre fiel ao Evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos anunciar este Evangelho e precisamos reafirmar este Evangelho, irmãos, primeiro em nossas consciências, em nossos corações. Nós não devemos travar batalhas que não são da parte de Deus. Nós não estamos aqui para travar batalhas apologéticas no sentido de querer afrontar a consciência dos outros, mas nós devemos, antes de tudo, testemunhar daquilo que Deus já fez na nossa vida. Mas se alguém um dia perguntar a razão da nossa esperança, a nossa esperança precisa estar no Senhor, baseado no que de fato o Evangelho é, para que a palavra de Deus nos diz. Meus irmãos, nesta carta, o apóstolo Paulo busca corrigir os rumos da igreja da Galácia. E ele faz isso de três maneiras. Em primeiro lugar, Paulo ele ressalta o problema dos Gálatas. E o problema dos Gálatas era que eles não estavam conservando a devida firmeza, a devida convicção da fé que eles abraçaram. Se você olhar, por exemplo, no verso 6, Paulo ele expressa a sua admiração, e a sua admiração tem uma razão. Esses irmãos estão, e Paulo ele usa essas palavras, tão rapidamente, eles estão abandonando. Isso significa o quê? De pessoas que estão ao sabor das ondas, dos ventos. Não é bom que nós sejamos assim, meus amados irmãos. É necessário nós estarmos nos aprofundando. E aí eu quero lhe dizer uma coisa. Eu já pastoreei ovelha que se orgulhava em tempos passados, na época em que entre as igrejas se fazia certo intercâmbio, onde as igrejas tinham entre os jovens uma prática comum dos concursos bíblicos, aonde se tinha a responsabilidade de ler a Bíblia e de citar de cor versos da palavra do Senhor, e dando a reverência no início e no final da recitação. E às vezes se competia, e às vezes se fazia grandes concursos bíblicos assim. Mas o curioso disso tudo é que pessoas que tinham essa prática na sua juventude, né, saudosistas desses tempos, eram pessoas que gravavam o texto e que se orgulhavam de ser campeãs desses concursos, mas que muitas vezes o texto que era decorado aqui não descia para cá. Meus irmãos, é importante a gente ler a palavra de Deus. Meus irmãos, graças a Deus, porque nossa igreja, ela pode ter dissabores, ela pode ter limitações e muitas coisas que ela precisa avançar. Mas graças a Deus, porque nós ainda conservamos o belo hábito
de se estudar a palavra de Deus. Porém, se nós não tivermos a consciência de que não basta simplesmente conhecer a letra, não basta simplesmente dominar pelo intelecto o bom raciocínio da palavra de Deus, nós precisamos de vida devocional, nós precisamos de piedade, de ter uma vida piedosa. E se nós não tivermos isso, irmãos, se nós não lançarmos, irmãos, a âncora da nossa fé na palavra de Deus, nós estaremos como um barco à deriva. E nesse caso, os amados de Gálatas estavam então se deixando levar por um outro evangelho que não o evangelho de Cristo Jesus. Paulo destaca então este problema. Eles estavam na verdade demandando com muita facilidade para a prática de um outro evangelho. Então, os falsos crentes judaizantes estavam buscando distorcer a mensagem das boas notícias de Deus, afirmando que a fé em Cristo Jesus não era suficiente para a salvação. Era necessário a guarda da circuncisão, do sábado, das festas, dos dias santos do judaísmo. Era necessário, então, tudo isso para a salvação. Interessante que Paulo ele corrige a rota, mostrando para eles que quem prega esse tipo de evangelho, quem adiciona algo ao evangelho de Cristo Jesus, que é apoiado simplesmente na graça desse Deus, não nas obras dos homens, não acrescentando nada além do que a palavra de Deus já revela, Paulo ele diz que essas pessoas que pregam assim, elas são dignas de maldição. Em segundo lugar, Paulo relembra o que é o Evangelho de Cristo Jesus. E se você lê a palavra de Deus, os Evangelhos, e principalmente as cartas de Paulo, você vai notar um padrão nos escritos de Paulo. Paulo, em todas as suas cartas, logo no início das cartas, Paulo traz então todo um conceito teológico, traz todo um ensino bíblico, e ele sempre sintetiza o que é o Evangelho de Cristo Jesus. Aqui não é diferente. Se você olhar mais uma vez, do verso 3 ao verso 5, ali está, em síntese, o que é o Evangelho de Cristo Jesus. De forma muito sintética, ele recorda a eles a mensagem das boas novas da salvação. E esta mensagem se baseia em 3 fatos. Em primeiro lugar, Jesus é o autor exclusivo da salvação. Se você olhar o verso de número 4 diz que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Ele é o autor exclusivo da salvação, pois ele se entregou propositalmente pelos nossos pecados. O que isso significa? Significa que sem ele não seria possível nenhum ser humano ser salvo, e nem a própria natureza poderia ser redimida, uma vez que o nosso maior problema é o pecado. Irmãos, nós precisamos nos recordar disso. O pecado nos afetou de forma completa. O pecado trouxe para nós, irmãos, todo esse prejuízo. Então era necessário um Salvador. E Jesus, propositalmente, sabendo que sem isso nós jamais poderíamos ser salvos, ele se entrega para perdoar os nossos pecados. Em segundo lugar, a finalidade da entrega de si, de forma prática, foi o nosso resgate deste mundo. Sabe como o pecado te afetou?
Existe uma versão, se eu não me engano, a Revista e Atualizada. Ela usa um outro termo que traz de uma forma muito dramática essa nossa triste condição de pecadores. Na Revista e Atualizada, esse versículo diz que ele veio e se entregou para nos desarraigar deste mundo perverso. Então traz para nós a ideia de que o pecado fez com que nós criássemos raízes neste mundo. E Deus então envia Jesus Cristo para nos arrancar pela raiz deste mundo mau. Então nós precisávamos de um Salvador. E Ele vem justamente para isso. E de forma prática, Ele nos retira. Ele arranca o mundo de nós. Ele nos retira desta ligação direta que havia com este mundo. E aí nós compreendemos agora melhor aquilo que Jesus Cristo falou. Vocês são sal, vocês são luz. E aí na oração, em João capítulo 17, Jesus Cristo, ao orar ao Pai pela igreja, diz: olha, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Por quê? Porque é necessário, para ser sal e ser luz, nós precisamos estar neste mundo. Mas agora a nossa relação com o mundo é diferente, por causa de Cristo Jesus. Nós não estamos mais arraigados a este mundo. Agora nós somos do Senhor, vivendo no mundo para ser sal e para ser luz, aonde nós formos, aonde Deus nos colocar, com quem Deus quiser que nós nos relacionemos, devemos mostrar a grande mudança que Cristo Jesus fez em nosso coração. Irmãos, nós fomos desarraigados deste mundo, por isso não temos mais nada, não temos mais ligação com este mundo, com relação àquilo que antes eram os seus valores, os seus amores, os seus desejos. Estas coisas já não pertencem mais, porque se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez. Nós precisamos viver em novidade de vida, meus amados irmãos. Entende por que isso tem a ver com a sua piedade? Não basta ser simplesmente um crente que senta no banco da igreja e simplesmente codifica a sua relação de uma forma apenas de uma religiosidade vazia, fria. Irmãos, nós precisamos, meus amados irmãos, viver o Evangelho. Nós precisamos, irmãos, assim como Santo Agostinho uma vez falou, o nosso coração precisa estar em chamas por causa de Cristo Jesus. É disso que a palavra de Deus nos mostra que precisa haver. Paulo ele fala da gente ser cristãos que tenham fervor no coração, por amor a Cristo Jesus. Por fim, já no final do verso 4, Paulo sintetiza que o Evangelho também é a graça de Deus, a graça de Deus Pai, que se manifestou, que manifestou a sua vontade de nos salvar em Cristo Jesus. Perceba, Jesus se entrega, e Ele se entrega com uma finalidade: nos desarraigar deste mundo. Mas tudo isso é uma expressão da vontade de Deus Pai. Deus Pai quis te salvar. Deus Pai escolheu você para a salvação. E quando a gente, irmãos, viaja, sabe, mais profundo nisso, ainda que seja muitas vezes difícil para nós assimilar que Deus fez isso antes da fundação do mundo, ainda que isso às vezes pareça meio difícil de discernir em profundidade,
mas é o que a palavra de Deus afirma. Em Efésios, Paulo diz que antes da fundação do mundo Ele escolheu o seu povo. Isso foi vontade de Deus. Lá em Efésios capítulo 1, existe uma expressão, na versão revista e atualizada, a palavra beneplácito. A palavra beneplácito traz aquela ideia de que foi uma escolha, uma expressão da vontade de forma prazerosa. Deus teve prazer em salvar o pecador que se arrepende, manifesta a sua fé em Cristo Jesus. E dentre estes estamos nós aqui. Então o Evangelho é isso, irmãos. O Evangelho é Jesus intencionalmente se entregando para perdoar os nossos pecados. O Evangelho é esta ação poderosa e sobrenatural de Jesus Cristo nos desarraigar deste mundo. O Evangelho é a boa vontade de Deus, a graciosa vontade de Deus de nos salvar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em último lugar, Paulo faz um alerta. Nesse texto, Paulo faz um alerta. A aceitação de outro evangelho em detrimento do evangelho de Cristo acaba ressaltando a diferença enorme entre esses dois. O outro evangelho busca a aprovação e o agrado dos homens. Esse é o evangelho estranho. Evangelho centrado no homem, evangelho centrado, sabe, e quase que naquelas pregações de autoajuda. Sim, irmãos, o evangelho precisa se tornar relevante para os dias atuais, mas o evangelho é eterno. É o mesmo evangelho que não se apoia nos atos do homem, que não se apoia em agradar o ego do pecador, mas sim, se necessário for, ferir o ego do pecador que precisa se arrepender. Paulo, no final aqui, ele diz, no verso 10: acaso busco eu agora a aprovação dos homens? O evangelho que ele pregou buscava isso, a aprovação. E não é isso, irmãos, que muitas vezes, e nós pregadores, precisamos vigiar e ter todo cuidado, porque muitas vezes, quando nós não estamos muito bem resolvidos em nossas convicções, é muito tentador, irmãos, nós buscarmos pregar aquilo que o povo quer escutar, aquilo que o povo quer ouvir, para nós termos pessoas concordando com a cabeça, dizendo: ah, agora sim. Ou então, quando vamos no saudoso, porque às vezes nas nossas igrejas estamos perdendo esse hábito. Mas, irmãos, como é saudoso o pastor ter contato com as suas ovelhas, não é verdade? Antes e depois do culto. E é por isso, então, que após se terminar a liturgia, o pastor vai à frente para cumprimentar as ovelhas. E aí, às vezes, lá, na hora de cumprimentar as ovelhas, vem aquele tapinha nas costas. Ah, pastor, o seu sermão hoje foi bom. Não, amados, o evangelho é graça. O evangelho fala de graça e misericórdia. Mas para que a graça e a misericórdia possam ser desfrutadas, passa-se pelo caminho da confrontação muitas vezes. Irmãos, nós não duvidemos, o Deus que nós servimos sempre saberá, e Ele está a nos pastorear, porque Ele é o pastor dos pastores. Amém, irmãos? Nós somos apenas ajudadores, Ele nos chama para essa honrosa missão de pastorear o rebanho, mas o rebanho não é nosso.
Ele é o pastor, e como pastor ele sabe a dieta que as suas ovelhas estão precisando. É por isso que às vezes Deus traz uma palavra de consolo, é por isso que às vezes Deus traz uma palavra de ânimo, mas às vezes traz exortação, traz repreensão, traz disciplina, porque nós precisamos de tudo isso. O Evangelho, meus amados irmãos, não busca agradar as pessoas. O Evangelho é o que é. O Evangelho fala de que eu e você precisávamos de um Salvador. E esta é a boa notícia: Deus enviou o Salvador, que é Cristo Jesus o Senhor, para nos desarraigar deste mundo perverso. Ou seja, o outro Evangelho ele vai agradar os homens, ele vai buscar a aprovação dos homens, isto é, a tentativa de tornar a mensagem da cruz menos chocante, menos constrangedora para o homem, pois afinal, se for possível ao homem fazer alguma coisa para se salvar, será menos constrangedor do que depender somente da graça de Deus. Algumas pessoas que ainda não compreenderam o que significa a graça de Deus, elas sempre têm uma questão mal resolvida lá dentro, achando que precisa fazer alguma coisa para merecer a salvação. A graça é exatamente o que nenhum de nós merecíamos. E Deus bondosamente, ao ver a nossa triste situação de pecadores, como diz Calvino, que tem uma fábrica de ídolos aqui dentro, fomos afetados, e é por isso o termo depravação total, porque não há uma parte do nosso ser que não foi afetada pelo pecado. O Evangelho é a boa notícia de que, apesar dessa triste condição nossa, Deus veio ao nosso encontro. E é muito significativo quando Paulo diz que Jesus se entregou. Não foram os romanos, não foi nem a oposição dos mestres da lei, dos fariseus e dos escribas, mas para nos salvar, Ele se entrega a nós. O Evangelho de Cristo não busca agradar a homens, mas amorosamente fala da sua triste condição pecadora, a fim de que este reconheça o grande amor de Deus ao enviar seu Filho em favor dos pecadores. Concluindo, meus irmãos, diante dessa grande diferença entre o Evangelho de Cristo e qualquer outro evangelho humanista, cabe o alerta de Paulo: rejeite o impostor. O Evangelho da graça, irmãos, é eficaz e suficiente. Se você já creu em Cristo Jesus, a eficácia do Evangelho já operou em você. Se você sabe que é nova criatura, então a eficácia já operou em você. Então você precisa se alegrar nele, porque este Evangelho é suficiente para a sua vida. E se nós começamos a redescobrir o maravilhamento que é Jesus Cristo, a sua obra de salvação, isso nos levará a uma piedade maior. Isso nos levará a orar mais do que comumente fazemos. Isso nos levará a ler mais, não só com a mente, mas também com o coração, a palavra de Deus. E nos levará para as pessoas que ainda não descobriram que Ele é o Salvador, a fim de que nós abramos a nossa boca para testemunhar de Cristo Jesus para elas. O Evangelho é eficaz e suficiente. Esse é o Evangelho que vos foi pregado. Não sei de que forma foi. Não sei se você é como eu, nascido na igreja. Eu lembro, irmãos, e isso eu guardo com uma preciosidade muito grande. Eu lembro do meu batismo, pastor Almir André dos Santos me chamando e meu pai me conduzindo até aqui à frente.
aos 5 anos de idade, eu lembro do meu batismo nesta igreja. Eu lembro da minha profissão de fé, lá reunido com o conselho da igreja, ali onde a sala do pastor. Foi ali que eles se reuniram e me sabatinaram, e eu lembro da minha profissão de fé. Sabe, irmãos, estas coisas tiveram a sua importância. Eu nasci praticamente na igreja. Então, se você é como eu, você com certeza já teve alguma crise do tipo, puxa vida, eu não vejo, porque as pessoas, quando eu vejo as pessoas testemunhando do Evangelho, da sua conversão, elas falam que, olha, eu era assim, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E quem está dentro da igreja muitas vezes sofre uma crise do tipo, será que eu sou? Mas o Evangelho foi anunciado, e no seu devido tempo a fé se manifesta e ela vai progredindo cada vez mais. E é assim que eu e você precisamos ser, cada vez mais progredindo. É isso que Pedro ele vai dizer na carta: crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então nisso nós nos igualamos. Seja você que veio, sabe, de uma outra história de vida, não nasceu no Evangelho e tudo mais, seja você que já nasceu na igreja, nisso nos igualamos. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o Evangelho, irmãos. Então que nós fiquemos firmes neste Evangelho. Evangelho que fala de Cristo, que é centrado em Cristo e que não passa e não pode passar de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus amados. Que Deus abençoe a IPI de Belém, que Deus abençoe o ministério do pastor Evandro, que o Senhor dê a ele e aos irmãos muitas alegrias de uma igreja sendo cada vez mais fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Amém? Deus abençoe os amados irmãos.